Estamos começando mais um Pode para Elas, o podcast das mulheres que desejam fazer a diferença. E hoje nós estamos aqui com Priscila Carvalho, que ela é ginecologista, maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela, ela é maravilhosa mesmo. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com mulher, para mulheres, né? Um tema que eu gosto muito, faz parte do meu dia a dia, então adoro falar sobre isso. Que bom. Priscila, e você se destaca no seu trabalho pelo seu lado humano, né? Que a gente acompanha isso nas redes sociais, quem te segue, eu sigo, e eu vejo muito isso. Fala pra gente como você escolheu essa área da medicina. Então, eu não sei muito bem quando foi que eu comecei a me interessar pela medicina, desde muito novinha, eu sempre quis fazer medicina, sempre que me perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu sempre falava que ia ser médica, mas pelo que a gente vê, né, na televisão, nos filmes, o cuidado que o médico tem, né? Então, eu nunca tive referências da minha família, sou a primeira médica da família, e me encantei pela medicina, consegui passar na faculdade, e durante a faculdade a gente aprende muito sobre doenças. Sim. E a gente não vê muito sobre saúde. E durante a faculdade eu fiquei um pouco frustrada porque a gente via muitas pacientes doentes, aquela tristeza, né, em relação à doença. E no rodízio da obstetrícia, né, eu fui decidir fazer ginecologia e obstetrícia já quase no final da faculdade. Teve um colega que falou que você não faz GO, né, que é ginecologia e obstetrícia. E é uma especialidade que eu nunca tinha pensado. Ele vá para o rodízio com o coração aberto, vai que você goste. E não tem como não se encantar com o nascimento. E no primeiro parto foi paixão à primeira vista, aquele amor, porque não tem como você não se emocionar e viver aquele momento, né? É um momento muito emocionante, chega a ser algo até divino, espiritual mesmo, o nascimento de uma criança. Então eu me apaixonei pela obstetrícia e esse amor só cresceu quando eu fui passar pela ginecologia, então foi uma decisão de viver essa parte da medicina, que é uma parte muito leve, muito mais tranquila, né? Sim. E cuidar de mulheres é muito bom, né? Trabalhar com mulheres é muito mais tranquilo, Sim. né? Não que trabalhar com homem seja ruim, mas porque a mulher é algo mais leve, a gente faz as orientações, a mulher geralmente se cuida mais, então eu me apaixonei por essa área que é cuidar de mulheres. Sim, e você no consultório tem muito essa troca, né? Não é simplesmente uma consulta. Dá pra perceber pelas suas redes sociais que é aquela coisa assim como você está conversando com uma amiga. Isso. E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença, até porque a consulta com o ginecologista geralmente é uma consulta que a paciente ela não vai assim, eu vou ali na ginecologista, é uma consulta tranquila. Geralmente a mulher vai cheia de medos, às vezes não tem aquela liberdade, não se sente à vontade de falar de questões, né, em relação à sua saúde íntima. Então a gente tem que tornar esse ambiente o mais leve possível, né, para que ela se sinta à vontade de falar de suas intimidades, de falar de suas queixas, questões ginecológicas, questões sexuais. Então a gente ter esse ambiente que coloca a paciente para se sentir à vontade para falar das suas queixas é muito mais interessante para ambas as partes, né? Sim. Que a paciente está querendo ali cuidar da sua saúde e a gente está querendo cuidar da saúde dela. Sim. Então, junta o útil ao agradável. E tem uma troca legal, né? Isso, com certeza. E nessas trocas, com certeza você já viu várias histórias. Tem umas que você compartilha também nas suas redes sociais. Tem alguma que te marcou, assim, mais profundamente, que você lembra, que te tocou de uma forma diferente? Assim, existem várias histórias, né? Várias pacientes chegam no nosso consultório. Quem trabalha com gente sabe do que eu tô falando, né? Que é uma troca. Eu aprendo diariamente com as pacientes que eu atendo. E isso é uma oportunidade muito boa do meu trabalho. Existem várias histórias, mas teve uma história que eu nem compartilhei no Insta, que às vezes eu coloco as historinhas das pacientes, né? Mas essa história me marcou muito no ano passado, que fez eu ter até uma abordagem diferente com minhas pacientes, uma abordagem diferente também no Instagram, depois que eu atendi essa paciente. Ela é uma mãe de uma conhecida e ela apresentou um sangramento pós-menopausa. Sim. E um amigo delas, né, que é mais próximo meu, entrou em contato comigo, falando, nossa, Pri, a mãe de uma colega está com sangramento pós-menopausa, ela está muito preocupada, tem como dar uma orientação? Eu falei, vai na emergência do hospital aqui em Feira. E eu imaginei logo, né, sangramento pós-menopausa, deve ser alguma questão ali do endométrio. Eu achei que era uma coisa mais simples, realmente. Aí a colega que atendeu ela, né, eu entrei em contato, e aí, como é que ela tá? Aí ela, não, Pri, ela tem uma tumoração no colo do útero. Aí eu entrei em contato com ela, eu vá no meu consultório essa semana pra eu te ver, pra colher a biópsia, porque é uma suspeita de câncer de colo do útero, né? E quando ela veio até a mim, ela estava bem emagrecida, bem debilitada,
E ela vinha de um histórico de cuidado da família. Então, assim, ela estava com 50 e poucos anos, bem emagrecida. E ela achou que esse emagrecimento era por conta de uma depressão, tristeza, porque ela tinha cuidado da mãe, do pai e tinha acabado de perder também uma irmã. Sim. Então, ela vinha há cerca de anos cuidando de toda a família. E não vinha se cuidando. Exatamente. Então, assim, ela tinha mais de 10 anos que tinha colhido um preventivo. Um simples preventivo que teria feito muita diferença. Teria feito um diagnóstico precoce na história dela, né? E ela já chegou pra mim com câncer de colo do útero avançado. Graças a Deus, ela tá bem hoje. Que bom. Eu tava preocupada já. Não, ela tá bem, fez o tratamento, tá fazendo acompanhamento. É uma luta, né? Mais uma batalha, né, na vida dela, de várias outras batalhas que ela vinha enfrentando. E depois que eu atendi ela, eu fiquei refletindo muito, né? O quanto que a mulher se doa para todo mundo, né? Para a família, para todo mundo que está ali ao redor dela. Isso é cultural. Sim. Sem então, dúvida. assim, a gente é criada achando normal, porque a gente vê nossas avós abrindo mão de cuidar de sua própria vida para cuidar dos filhos, as nossas mães, e a gente acaba reproduzindo isso na nossa sociedade. E por vezes deixa de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar para estar cuidando de outras pessoas. E é importante justamente isso aí, a consciência de que precisa realmente se cuidar, senão não tem como cuidar de mais ninguém. Não tem. E se colocar, o que eu costumo falar, se colocar em primeiro lugar não é uma questão de egoísmo. Eu não estou sendo egoísta de me colocar em primeiro lugar. Pelo contrário, se eu me colocar em primeiro lugar e cuidar de mim, eu vou estar muito mais apta a cuidar do outro. Sim. Então, por isso que eu venho abordando isso com minhas pacientes, tocando nesse assunto, quando eu percebo que uma paciente está se deixando um pouquinho de lado para cuidar de outras questões e que isso repercute na sua saúde física, na sua saúde mental e em vários outros aspectos da sua vida. E eu acho que essa troca, como a gente falou antes, né, de ir no consultório, encontrar não só uma médica, não só uma ginecologista, você encontrar uma amiga que você vai ficar à vontade para conversar, também faz muita diferença para a gente tá sempre voltando, porque tem que ir anualmente, né? Isso. A gente cansa de ver pacientes que chegam no consultório. Fez preventiva ano passado? Fiz, mas eu não fui nem buscar o resultado. Então é importante você ir no ginecologista, fazer os exames e voltar para mostrar. Sim. E se você não se sentiu à vontade com o ginecologista que você for, não tem problema, a gente procure outro até você se identificar com. Sim. Então, assim, vai ter pacientes que vão no meu consultório, que vão se identificar com minha forma de trabalho, com minha abordagem, e tem outros que não. Então, tudo bem, se aquela que não se identificou com a forma que eu trabalho, procure outro colega, mas o importante é que ela se cuide. Sim. Importantíssimo. Isso. E aí nas suas redes sociais você fala muito, você conscientiza as mulheres, você leva muita informação. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, na internet já tem muita informação. Eu mesma tenho esse defeito, eu sei que é defeito. Quando eu tô com alguma coisinha, eu vou pro Google e o Google já fala assim, 5 dias de vida. Aí eu fico, ai meu Deus, desesperada. Mas aí quando a gente tem um profissional de confiança que está compartilhando informação relevante, você já sabe onde ir procurar informação. Em vez de ir para o Google, quando eu tenho alguma questão que eu quero saber da parte ginecológica, eu vou no seu Instagram. Eu vou lá ver se tem alguma coisa para eu pesquisar aqui no Instagram dela. E eu acho isso muito bom e eu queria que a gente trouxesse um pouco mais dessas informações aqui. A gente pode começar pelo SOP, que muita gente ouve falar, não sabe o que é a sigla. Infelizmente tem gente que realmente não sabe o que é. Mas é uma coisa simples, eu acho, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. A SOP é a sigla da Síndrome dos Ovários Policísticos. E como você falou, é muito comum. E é muito comum mesmo, é a doença endócrina mais comum nas mulheres, né? Na faixa etária da idade reprodutiva. E o que é essa síndrome dos ovários policísticos, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, porque é algo muito complexo. Assim, a fisiopatologia da doença, quando a gente fala de hormônios, é tudo muito complexo, mas eu vou tentar simplificar. E o que acontece? Acontece uma disfunção hormonal, metabólica e reprodutiva. Então, essa mulher, ela produz hormônios de uma maneira diferente e, por isso, causa alguns sintomas nela, né? Então, quais são os sintomas mais comuns da paciente que tem SOP? Então, se alguém que está escutando aqui a gente tiver algum desses sintomas, procurar um ginecologista. Então, essa mulher ela pode ter anovulação crônica. O que significa isso? Essa mulher ela não ovula. Por ela não ovular todo mês regularmente, por conta dessas alterações hormonais, ela, por vezes, não vai menstruar todo mês. Então, ela vai ter uma menstruação mais espaçada. Menstrua a cada 2, 3 meses. Tem pacientes que demoram meses sem menstruar, passam até anos sem menstruar. Então, ficar sem menstruar por conta de disfunção hormonal não é normal. Precisa ser investigado. Uma coisa é você não menstruar porque você usa anticoncepcional contínuo. Outra coisa é você não menstruar porque você está com alterações hormonais.
Outra queixa bastante comum que essa paciente tem, devido a alterações hormonais por um excesso de testosterona que ela tem, são sinais clínicos de hiperandrogenismo, hiperandrogenismo é um excesso de testosterona. Então, essa paciente ela pode ter aparecimento de excesso de pelos, principalmente na região do rosto, região aqui do bigode, né, da barba, região entre as mamas, na região do abdômen, raiz de coxa. Então, são pelos mais grossos, de um aspecto mais masculino mesmo. Sim. Que às vezes precisa até retirar, fazer tratamentos. Isso é um excesso de testosterona, né? Ou aparecimento de acne, então tem pacientes que têm bastante acne no rosto, na região das costas. Queda de cabelo, também é um sintoma comum dessa paciente ter. E também pode ter achados ultrassonográficos, então fez uma ultrassom de rotina, uma ultrassom transvaginal. E chegou lá e viu que os ovários dela têm aspectos policísticos. A PRE precisa ter essas 3 características? Não. A gente precisa de ter pelo menos 2 para a gente fechar o diagnóstico. E também excluir outras causas do excesso de testosterona. Sim. Então, por isso que é importante um acompanhamento, realização de exames complementares e um exame físico para avaliar se esse excesso de pelos é normal. Porque, assim, pelinhos no corpo é normal ter. Não é normal ter um excesso desses pelos. Sim. Outra característica que essas pacientes têm é da questão metabólica, aí vem a questão metabólica da SOP, é que essa paciente ela tem uma resistência insulínica, como se ela tivesse uma pré-diabetes. Então, tem pacientes que são magras e mesmo assim tem uma elevação do açúcar, uma elevação da insulina, e quando a gente vai ver é porque ela tem a SOP. Sim. Então, por isso que a gente precisa ter um acompanhamento, porque se essa paciente ela tá ali com a resistência insulínica, lá na frente, quando ela tiver 30, 40 anos, ela vai ter maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade, infarto, AVC. Então, vai aumentando os riscos cardiovasculares dessa mulher. Então, apesar de ser uma coisa simples, Sim. na verdade não é tão simples. Não é tão simples. Se a gente não fizer o acompanhamento, porque essa paciente pode aumentar risco de câncer de endométrio lá na frente, então por isso que tem que ter um acompanhamento. Tem pacientes que adoram ficar sem menstruar. Eu tô sem menstruar, então não procurei ginecologista porque não tô menstruando e tô amando. Mas é um sinal de alerta. Sim. Então não é simples se tiver o tratamento, não é isso? Porque não é uma coisa assim assustadora. Não é assustador, mas tem tratamento. E assim, falando em tratamento, que é uma coisa que eu gosto muito de falar também nas minhas redes sociais, a base do tratamento da SOP, além de alguns medicamentos que a gente pode utilizar, mas a base, o principal, é uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação saudável e a prática de atividade física. Então, tem pacientes que têm SOP, que estão ali sem menstruar há meses, totalmente irregular, começam a ter uma alimentação saudável, para melhorar a questão do açúcar, começam a fazer atividade física, de repente, doutora, eu tô menstruando todo mês. Melhora, né? Melhora. E é o básico que a gente pode fazer pelo nosso corpo, exatamente, né? De modo geral, não só nessa parte ginecológica, hormonal, isso. pra tudo. Então, não é mentira quando a gente fala que a atividade física melhora os nossos hormônios, porque melhora realmente os nossos hormônios, a realização da atividade física. E outro assunto que está super em alta, né? É uma tendência que está se falando muito, é a endometriose. E é muito importante, inclusive, que esteja em alta, porque está levando bastante informação, as mulheres estão conhecendo mais sobre isso, inclusive eu estou conhecendo mais sobre isso, eu sou paciente, gente, doutora Priscila, ela desenhou para mim, para eu entender, eu achei isso sensacional, naquela hora ali ela me ganhou, ela fez um desenho para eu entender o que era endometriose, eu saí super tranquila, assim, da consulta, e fez toda a diferença, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a endometriose. Endometriose é um assunto que eu gosto muito, porque eu fiz a minha formação também, né, após ginecologia, a residência de ginecologia, eu fiz especialização em cirurgia minimamente invasiva e foi acompanhando muito cirurgias de endometriose. Então, aquilo ali me encantou. Me encantou por quê? Porque apesar de ser uma doença benigna, ela compromete a vida das mulheres como se fosse uma doença maligna. Então, assim, quando a gente fecha o diagnóstico precoce, a gente consegue fechar uma cadeia que poderia levar tantas repercussões negativas para a vida da mulher. Então, por isso que a gente tem que falar muito sobre endometriose, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce mais rápido possível nessas mulheres. E ganhou muita voz por conta de algumas famosas, né? A principal, Anitta, que ficou muito falado, né? Saiu reportagem no Fantástico, quando a Anitta teve o diagnóstico de endometriose. Larissa Manoela também, Vanessa Camargo agora também falou também no reality show, né? Sobre endometriose.
E o que é endometriose, né? Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas eu vou tentar fazer um desenho na mente de vocês para explicar o que é endometriose. Existem várias teorias que explicam o que é endometriose, mas o nosso útero tem algumas camadas. A camada mais interna do útero, ela se chama endométrio. E é o que descama todo mês na forma de menstruação. Então, nossos ovários produzem hormônios que estimulam o endométrio, ele descama e sai na forma da menstruação. Existem várias teorias para explicar a endometriose. A mais aceita hoje em dia, né, é a da menstruação retrógrada. E o que significa isso? O sangue, ele desce, mas ele também pode voltar através das trompas e esse tecido de endométrio cair dentro da barriga. Sim. E esse tecido de endométrio, que não era para estar ali, ele pode se acumular em algumas regiões. Então, ele pode ficar ali presente em algumas regiões da pelve feminina. Sim. Essa é a principal teoria. Então, esse tecido de endometriose, então, o conceito é isso, tecido de endométrio fora do útero. Sim. Esse tecido de endométrio pode se acumular na região da bexiga, causando sintomas urinários, que é o que a Anitta teve. Ela tinha sintomas como se ela tivesse infecção urinária. Sim. Ela fazia exames, usava antibiótico e não melhorava. Então, ela tinha sintomas urinários, mas na verdade era porque tinha tecido de endometriose na bexiga dela, sim, causando ali uma inflamação e sintomas. Pode se acumular na região de crás do útero, que é o mais comum. E na região de crás do útero, essa paciente ela pode ter dor na relação sexual, principalmente naquelas penetrações mais profundas, a depender da posição. Tem mulheres que nem conseguem se relacionar por conta de dor. Sim. Pode ter também acúmulo na região do intestino. Então, no intestino, esse foco de endometriose pode causar alguns sintomas, principalmente distensão abdominal, diarreia, a paciente fica sempre com aquela barriga distendida, aquela barriga inchada, pode ter também constipação e, em alguns casos mais avançados, pode ter até presença de sangue nas fezes. Sim. Na região das trompas, né, se acumular na região das trompas, a trompa é muito delicada e é uma estrutura muito fininha, então ela pode obstruir essas trompas, causando tanto infertilidade quanto o aumento do risco de gravidez na região das trompas, né, que a gente chama de gravidez ectópica. Na região dos ovários pode causar cistos nos ovários, que a gente chama de endometrioma. E como está ali comprometendo o tecido ovariano, pode também ser uma causa de infertilidade. Sim. Em alguns casos pode estar presente em locais mais distantes, mas isso aí é mais raro. Sim. Tem pacientes que têm região de pulmão, região diafragma, já tem relatos de casos de endometriose no cérebro, em cicatriz de cesárea, cicatriz de cirurgia, mas isso é mais raro. E quando a gente fala de endometriose, quais são os principais sintomas, né? Principalmente dor. Essa paciente ela tem queixa de dor, é uma dor forte no período menstrual, que pode vir antes, durante ou depois da menstruação. Que seria a cólica. A cólica, a famosa cólica. Então, assim, doutora, cólica é normal? Depende. Você toma um Buscofen, toma um analgésico simples e você melhora, tudo bem. Mas não, eu preciso estar tomando um remédio forte todos os dias. Não vou trabalhar nos dias que eu estou menstruada porque eu estou sentindo muita cólica. Cólica ou qualquer outro sintoma urinário ou intestinal. Chega a pensar em ir para emergência ou até mesmo vai à emergência. Tem pacientes que têm relatos tristes, assim, que enjoo, vômito, cai no chão, vai Quando eu era mais nova, eu tinha muita cólica. Já de desmaiar de cólica, de passar 24 horas deitada sofrendo de cólica. Quando eu era novinha, eu tinha muita cólica. Depois foi melhorando com o uso de anticoncepcional, foi dando uma aliviada. Então, é um relato muito comum. Então, assim, isso não é normal e a gente precisa investigar. Porque quanto mais breve o diagnóstico, mais rápido a gente faz o tratamento, né? O tratamento que eu falo é o acompanhamento clínico para essa paciente, para que ela não precise lá na frente estar precisando operar, porque cirurgias de endometriose são cirurgias mais complexas, que envolvem bexiga, intestino, que envolvem outros órgãos. E nem todo mundo tem plano de saúde, nem todo mundo tem assistência a um tratamento de qualidade. Então, assim, se o médico do posto de saúde diagnostica ali precocemente uma endometriose e começa o tratamento, essa paciente não vai precisar sofrer lá na frente procurando no SUS, procurando em outros locais, que a gente também tem que sair da nossa bolha, né? A gente não vive só na bolha de pessoas que têm acesso à saúde suplementar, que é plano de saúde, hospitais de alta qualidade. Tem pacientes que, infelizmente, vão ficar aí penando no SUS. Sim. Então, a gente não quer que essa informação chegue só sempre naquelas mesmas pessoas que têm acesso à saúde. A gente quer que essa informação chegue para todo mundo, para aquela menina que está ali no colégio, que está sentindo cólica, entendeu? E o legal da gente usar as redes para trazer essas informações é justamente isso, né? Porque as redes sociais têm um alcance
surreal. Então, quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se leva a informação, melhor. Com certeza. E com relação à menopausa também, que é um assunto muito forte assim, na vida das mulheres, que interfere até também na questão de trabalho, porque muda muito a vida da mulher como um todo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a menopausa. Quando eu atendo paciente de menopausa, é assim, clássico, né? Sim. Quando a gente pergunta assim, e você, como é que vai? Ai, doutora, tô péssima, tô me sentindo péssima, tô muito ruim. E assim, esse relato é um relato pesado. Porque quando a gente vai pensar, eu quero muito chegar na menopausa. Eu imagino que você também queira. Porque o sinal que a gente vai chegar na menopausa é o sinal que a gente vai viver mais tempo. Então, assim, às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente só olha o lado negativo. E a gente não se prepara para a menopausa. A gente está aqui na flor da idade, curtindo todos os momentos aqui e não pensa que em um momento os nossos hormônios eles vão mudar drasticamente e que isso pode causar grande repercussão na nossa qualidade de vida. Sim. Então, primeiro ponto, a gente tem que estar preparada para essa fase, porque a mulher é um ser de fases. Sim. Então, a mesma Tayla que tinha 15 anos não vai ser a Tayla quando ela chega lá aos 50. E graças a Deus que a gente não é a mesma, pois né? Ninguém ia aguentar. Graças a Deus que a gente amadurece, que a gente muda. E quando a gente chegar nessa fase da menopausa, é mais uma fase. Igual quando foi a fase da primeira menstruação, igual quando foi a fase da mulher adulta, igual quando é a fase que algumas mulheres vivenciam na gravidez, a menopausa é mais uma fase. Então, a gente tem que normalizar a menopausa. Sim. Que acaba sendo até um assunto secreto. Ninguém vê, assim, mulher falando, estou na menopausa. Você não vê ninguém falando isso. É quase assim, mulher, estou na menopausa. Quase cochichando ali, porque é como se a menopausa fosse um atestado de velhice. Sim. Então, a gente tem que entender que nosso corpo vai passar por essa fase. Essa fase é uma fase de declínio hormonal. A menopausa é uma data. Sim. Quando a mulher tem 1 ano sem menstruar, a gente bate o martelo e fala, você está na menopausa. Mas até chegar na menopausa, ocorre um declínio hormonal. Ali, cerca de 10 anos antes, a mulher já começa a ter alterações hormonais. E isso traz algumas alterações para ela. Então, quando vai chegando mais perto da menopausa, esses sintomas podem se tornar mais exuberantes. Sim. Quais são os principais sintomas que ela vai ter? Irregularidade menstrual. Então, a menstruação ali começa a dar falhas, às vezes a menstruação vem mais fraca, tem meses que vem mais forte. Alterações no humor. Então, tem pacientes que chegam assim falando, eu quero matar todo mundo dentro da minha casa, me dá algum remédio aqui para me acalmar. Porque tem uma alteração do humor importante. Então, às vezes ela tá chorosa, às vezes ela tá triste, às vezes ela tá extremamente irritada, que ninguém pode falar nada, que ela estoura. Muitas vezes a paciente chega, doutora, eu não estou me reconhecendo, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque uma coisa simples que antes eu resolveria tranquilamente, aquilo ali afeta meu dia, eu estouro, quero brigar com todo mundo. Insônia. Sim. Não estou conseguindo dormir, tenho dificuldade de pegar no sono, acordo durante a noite. Pode ter outros sintomas e o sintoma que incomoda muito é as ondas de calor. Era isso que eu ia falar. A gente chama de fogachos. E nesse período, eu tenho minha mãe, minha tia, minha madrinha, todo mundo reclamando muito de calor. E tá fazendo muito calor. E aí elas estão sofrendo com o calor da menopausa. Elas estão sofrendo muito, muito, muito. Porque o calor da menopausa é um calor diferente. Então, é um calor que, por exemplo, se eu estivesse aqui na menopausa, eu estaria aqui conversando com você e, de repente, viria um calorão que a gente está aqui numa sala com ar-condicionado, ou tá super tranquilo aqui, mas seria um calor que eu não conseguiria controlar. Podia estar no ar-condicionado no 16. É um calor que geralmente vem da cintura para cima, acompanhado de uma quentura no rosto, uma sudorese intensa. Então, essa mulher começa a ficar vermelha, suando bastante. Isso deixa qualquer pessoa constrangida. Desconfortável. Porque nós somos produtivas. Uma mulher hoje em dia com 50 anos, gente, tem mulher com 50 anos que está dando de 10 a 0 nas novinhas, nas mulheres novas, porque são mulheres que malham, mulheres que se cuidam, mulheres que estão ali com a autoestima elevada. De repente, essa onda de calor bate, está ali conversando numa reunião de negócios, vem essa onda de calor. Então, isso interfere muito na sua qualidade de vida. Às vezes, acorda durante a noite sentindo esse calor. Vem para as questões sexuais também, então essa mulher começa a ter um ressecamento vaginal por conta desse declínio hormonal. Isso causa dor, desconforto na relação, diminui também o desejo sexual, então isso interfere nas relações dela, né, com as parcerias dela. Então são um conjunto de fatores que acontece, que a gente tem que estar preparada. Aí você me pergunta, Pri, como é que a gente faz para amenizar a menopausa? A gente vem de novo para aquela receitinha básica do feijão com arroz, atividade física, alimentação saudável. Isso faz com que a mulher tenha esse período de transição mais ameno
E aí a gente vem com a terapia de reposição hormonal também para aquelas pacientes que podem e para aquelas pacientes que querem a reposição hormonal. A gente pode sim levar melhorias da qualidade de vida para essa paciente. Para aquelas pacientes que não querem ou que não podem usar terapia de reposição hormonal, a gente também tem fitoterápicos que ajudam também, que ajudam nesses sintomas. Olha só como a informação faz diferença, gente, porque eu acho que eu sou hipocondríaca. Eu tava sentindo calor esses dias, que é normal que tá fazendo muito calor, eu já tava achando que eu tava na menopausa precoce, já tava, meu Deus, isso é menopausa, que eu não transpiro desse jeito. Mas foi bom entender que tem essa diferença desse calor na menopausa, que é da cintura pra cima, que dá aquela coisa assim do nada, num ambiente super climatizado, né? Foi ótimo entender. É diferente. E assim, quando é paciente jovem, tá vindo ondas de calor, a gente tem que descartar outras alterações. Sim. Que tem alterações na tireoide que podem dar essas ondas de calor, o ambiente quente também. E assim, a terapia de reposição hormonal, né, como eu havia falado, para aquelas pacientes que podem faz grande diferença. E também tem como benefício, né, prevenir as outras alterações que vêm junto com a menopausa. Sim. O aumento das doenças cardiovasculares, a osteoporose, que a gente não fala tanto em osteoporose, mas que é uma doença muito comum e que acomete principalmente mulheres mais idosas, né, e que causam grande repercussão naquelas pacientes que têm fratura, a gente bem sabe, né, Sim. que senhorinhas quando fraturam, como debilitam a saúde. Sofre muito. Então, o paciente que está nessa fase precisa ter um casamento com o ginecologista. Eu costumo falar com as pacientes que chegam na cidade e falam assim, agora a gente acabou de casar. Pode não ser comigo, mas que você tem que continuar acompanhamento. Porque e o amante é a academia, né? O amante é a academia e a alimentação saudável. A gente deixa, esse amante a gente deixa. Mas tem que ter um acompanhamento regular, porque junto com a menopausa vem outros problemas de saúde que a gente, quando faz o acompanhamento, essas pacientes ficam ótimas e maravilhosas. Que bom. Gente, eu ficaria conversando com a doutora Priscila aqui eternamente, porque ela tem muito conteúdo. Mas aí, se vocês quiserem saber mais, siga ela nas redes sociais para acompanhar, porque realmente são informações que fazem diferença. E tem também aqui um mimozinho para você, do Negócios para Elas. Obrigada. Agradecendo a sua presença aqui no nosso Pode para Elas. Presentão. Muito obrigada, espero ter você aqui mais vezes com a gente. Com certeza, obrigada, eu que agradeço.